refutando a história de que Jesus é uma cópia de histórias de deuses pagãos. É muito comum apologetas anticristãos ou ateus ativistas espalhando essas imagens ou o conteúdo delas. A tese de que a história, nascimento, vida e morte de Jesus Cristo, como descritos no Novo Testamento, seriam cópias de mitologias egípcias e romanas, por causa de ditas semelhanças, tornou-se um tópico bastante difundido atualmente. Tais alegações são feitas puramente com o intuito de acusar, ou ao menos induzir, que o cristianismo seria algum tipo de farsa. Origem das acusações, obviamente, são alegações estapafúrdias que revelam desconhecimento tanto da egiptologia quanto da erudição mitraica, e são teses do misticismo de Jesus, Jesus Mysticism, uma teoria que nega a existência de Jesus na história, e geralmente é suportada com a alegação de que Jesus é, na verdade, uma amálgama de deuses pagãos. Essas acusações surgiram de uma teórica self-publisher chamada Dorothy Milne Murdoch, que assume o apelido de Acharya S. Ela é uma adepta da tese miticista do Jesus amálgama e acredita que Jesus seria uma mistura de entidades solares, o que incluiria Horus e Mitra. Essas alegações são obviamente infundadas. A tese de Acharya S. foi usada como base por um diretor de documentários e ativista social chamado Peter Joseph, para o seu documentário que seria então lançado em 2007, chamado Zeitgeist. A popularização de seu documentário foi essencial para a difusão dessas alegações na internet e acusações de que Jesus não seria só um plágio de deuses solares, mas também deuses pagãos como Krishna, Dionísio, Atis, Hércules e outros. Essas alegações são obviamente ridículas, então haverá um debunking somente das principais já citadas. Horus. Sabe-se que Horus é um deus egípcio pré-cristão representando não só um deus solar, como o deus dos vivos, conhecido por ter um rival chamado Sete. Horus é representado como um deus antroposomórfico, tendo a cabeça de um falcão. Ele nasceu de uma virgem? Não. Nenhum hieróglifo, do mesmo modo que nenhum egiptólogo, registra isso. Horus veio de uma relação carnal entre Osíris e Ísis. Osíris foi morto por Sete, que é irmão e inimigo de seu filho. Ísis teria ressuscitado Osíris a partir de seus restos desmembrados, com exceção de seu pênis, que foi remodelado e criado pela própria Ísis e usado para a concepção de Horus, portanto não seria virgem. Ele nasceu no dia 25 de dezembro? Não, Horus nasceu no mês de Coiaque. Não é citado um dia em específico. Isso aplicado no nosso calendário cai entre os meses de outubro e novembro. Só acrescentando Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso é uma data de nascimento de um deus pagão. Essa data foi escolhida pela Igreja Católica. Historicamente, a data exata do nascimento de Jesus não é conhecida. No entanto, muitos estudiosos acreditam que ele provavelmente nasceu entre o final de setembro e o início de outubro. Esta suposição é baseada em várias pistas históricas e contextuais, como o relato bíblico de pastores cuidando de suas ovelhas à noite, o que seria mais provável durante os meses de outono na região da Judéia. Ele foi visitado por 3 sábios guiados por uma estrela? Não, simplesmente não há quaisquer evidências de que 3 homens o visitaram, tampouco de que houve uma estrela alinhada na astrologia egípcia para que Horus tivesse um destaque. Foi ao Egito para fugir de Tifon? Não. Horus foi escondido por Ísis no pântano até que ele estivesse apto para governar o Egito. Ele foi batizado por Anup e Anubis, o Batista, aos 30 anos? Não. Não existe um conceito de batismo na mitologia egípcia, tampouco algo semelhante ao batismo. Portanto, Anubis também não teria esse título, mas o título de Deus do Embalsamento, sendo então relacionado a perfumes, e era o meio-irmão, por parte de pai, de Horus. Do mesmo modo, nada da mitologia mostra que ele ou Horus tinham 30 anos. Ele tinha 12 discípulos? Não. É alegado em uma fonte que Horus possuía 4 seguidores. Outras versões dizem que ele possuía 16 seguidores chamados Mesnui. Ele realizou milagres? Sim, pois todo Deus tem tal capacidade ou possuiria momentaneamente. No entanto, não foram os mesmos milagres de Jesus.
apenas o de cura em rituais. O milagre de cura foi herdado de sua mãe e feito no ritual Horus nos crocodilos e feito somente em sua infância, não em sua fase adulta. Ressuscitou Lazarus? Como dito antes, seria impossível ele fazer isso, pois não possuía tal poder, além de que esse nome nem sequer existe na mitologia egípcia. É uma tentativa de deixar o nome Lázaro, o homem ressuscitado por Jesus, parônimo para forçar a ideia de uma cópia. E seus títulos? Horus de fato tinha títulos tais como Pilar de sua mãe, Salvador de seu pai, Deus do Oriente, o Horizonte e Deus Sol. No entanto, nenhum título messiânico, nem mesmo o como Filho de Deus, foram postos a ele. Foi crucificado, enterrado e ressuscitou. Nem sequer Jesus foi enterrado. Jesus foi sepultado em uma tumba. A crucificação é um método de tortura, aparentemente de origem romana, sendo seu primeiro registro histórico aplicada em um general persa no ano de 470 a.C., como dito por Heródoto em Histórias 9, 120-122. Esse método é, portanto, provavelmente extremamente posterior à mitologia egípcia, então não teria como Horus sequer ter sido crucificado. Não é tido como um mártir, mas justamente como um herói por ter derrotado seu tio. Nada indica que ele morreu e, por consequência lógica, não ressuscitou no terceiro dia. Portanto, não, Jesus não é um plágio e tampouco tem semelhanças com Horus. A retórica usada nessas alegações é simplesmente adulterar a mitologia egípcia, que é pré-cristã, para deixá-la parecida com o cristianismo e, portanto, induzir que os cristãos plagiaram os egípcios,